Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Tudo é Possível podcast. Quando estou eu e Daniela Schmidt Feres, é porque é o Tudo é Possível Consciência, com pessoas falando de um grau a mais, um degrauzinho ali na escada do homem ali do manda-chuva. Então as pessoas estão um pouquinho num degrauzinho acima e falando coisas pra gente aprender, pra gente que tá um degrauzinho abaixo, pra gente subir mais rápido essa escadinha. Agora, antes de eu falar quem é o convidado de hoje, ô Dani, antes da gente falar quem é o convidado de hoje, a gente tem que pedir para as pessoas se inscreverem no canal, não é? Por favor, nos ajude aí, né? Faça esse movimentinho aí, aperte no clique aí para se inscrever. Porque é muito fácil, a nossa plataforma principal, que é o YouTube, você vai ver ali um inscrever-se. Se tiver escrito inscrever-se, é porque você ainda não está inscrito. Aí, quando você for com o dedinho ali no inscrever-se, vai aparecer magicamente inscrito, aí porque você está inscrito. Talvez essa mágica, às vezes ele pede um cadastrinho, uma coisa ali, precisa fazer um cadastrinho, mas é coisa rápida que dura 2, 3 minutos. Para vocês não custa nada e para nós ajuda muito. Bom, Dani, sem mais delongas, vamos receber o convidado de hoje? Vamos lá. Quem é o convidado de hoje? Eba, nosso querido Ricardo Zovaro. Ricardo Zovaro. Bom, obrigado pela sua disponibilidade, Ricardo. Muito feliz de estar aqui com você, gente. Maravilhoso. Bom saber, parabéns por todo esse movimento, trazer esse conhecimento, abrir esse espaço. E estou aqui de coração aberto. Vamos nessa jornada aí que eu tenho certeza que vai ser incrível. Obrigado, muito obrigado. A gente agradece. Eu estou curiosíssimo, porque o Ricardo, no nosso formulário, ele pôs que hoje ele é o arquiteto da Nova Terra. Mas a formação dele é de administração de empresas, trabalhou décadas no mundo corporativo. E eu quero saber exatamente como foi essa transição, Ricardo. Porque a gente aqui começa cronologicamente, mas cada programa é de um jeito. E aqui eu estou muito curioso para saber... como foi essa transição e o que você faz exatamente? A coisa foi fluindo, né? Nasci próximo a Caieiras, entrei no mercado de trabalho, fui pai muito novo, né? Até brinco, a gente fala que a vida é uma escola, mas a universidade são as relações. Quando você tem um filho, ou quando você tem uma relação mais íntima, é um mestrado. O filho é o doutorado. Quando você tem mais de um filho, é um pós-doutorado. Eu já sou PhD porque eu tenho um neto de 10 anos, maravilhoso. Maravilha, que e a delícia, gente vai hein? brincando nesse processo. Mas quando eu comecei muito cedo, a gente precisa trabalhar, entrei nesse mundo, nesse mercado de tecnologia, que eu amo, e a coisa começou, me desenvolvi muito nisso, fui para a área de vendas. Na época, a gente tinha os BIPs, lembra disso? Lembro. Depois que chegaram os call centers, essas empresas de tecnologia foram implementando para todo mundo essa parte de tecnologia, de mensagens. E eu tive grandes oportunidades, eduquei meus filhos, pude me desenvolver muito, segui uma carreira de executivo, assumi cargos na América Latina, e aí você vai, né, formando, faz MBA, vai conhecendo pessoas, e toda essa jornada acontece. Aquelas famosas algemas de ouro, né, as empresas, excelentes benefícios, mas no fundo tinha algo ali que estava dando sinais já de que não era mais aquele caminho. Estava ficando muito cansado e apesar de ser muito sedutora essa jornada, né, de viagens, levava clientes para fora, sempre estava ali viajando, almoçando, jantando em bons restaurantes, condições, mas essa falta acontecia. Até que em 2017 algo aconteceu e, na verdade, em 2015, quando eu perdi minha mãe, passou ano novo com a gente, no dia 1º ela teve uma parada cardíaca. Nós somos em 4 filhos e meu pai, e fez muita falta, foi um processo de muito... Ali começa o processo de despertar muito grande e de questionar a vida, né? Porque a gente acha que tudo é para sempre, né? As pessoas que estão do nosso lado, a gente nunca sabe quando vai se ver pela última vez. Então, aí já vai uma primeira chave aí para o público que está nos assistindo de aproveitar a presença, né? Quando a gente está com familiares, com amigos que a gente gosta muito, está ancorado naquele momento ali, porque a gente nunca tem essa certeza de até quando vai. Mas ali me questionou. E eu já vinha do mundo executivo de muito processo, vendas, né? Empresas que cobravam muitos resultados, né? Então, aquele negócio de quarter atrás de quarter, né? A cada 3 meses, resultados, empresas de capital aberto, acionistas. Então, vendas, alta performance. Então, quando você realiza as metas, os bônus são maravilhosos, né? Mas quando você não realiza, e por causa de crises do mercado, situações, você tem que, às vezes, mexer na estrutura, e isso é muito pesado, né? Porque você faz amizade com pessoas, e são seres humanos, tem os seus amigos, os seus filhos. As suas necessidades. E essas empresas, às vezes, você ali tem que ter resultado. Então, eu fiquei muitos anos nesse mercado. Até que em 2017, eu sempre consegui tirar esse estresse porque eu sou praticante de mountain bike.
Então, é a minha paixão, é o que me tira do caminho. E eu pude, com alguns amigos, irmãos aí, viajar para muitos lugares, sabe? Fazer o caminho de Santiago de Compostela de bicicleta, pedalar na Patagônia, a Estrada Real aqui em Minas Gerais. Sempre vou para o mato ali, me conectando. Mas em 2017 eu tive um processo de saúde que aí foi uma chave de grande mudança. Deixa eu fazer um parênteses. Aí em 2015 a sua mãe faleceu. Faleceu. De repente. Ela tinha um probleminha numa válvula do coração, ela fez uma substituição, mas ficou bem. E aí já estava voltando a praticar os seus exercícios físicos, estava tudo bem. Então a gente estava muito contente e passamos o dia 31, lá na época do Gregoriano, ali comemoramos todos. No dia 1º recebemos uma ligação. Ela tinha voltado, né, com meu pai, e aí o processo aconteceu. Quantos anos? Na época ela estava com 70 e quase próximo de 80 anos, né, uns 70 e poucos anos. Ela teria agora, acho que 86. Ela tinha uns 76, mais ou menos. E eu voltei nisso porque esse foi um primeiro coisinha de despertar, primeiro cócega, um primeiro incômodo. Como é que foi? Onde o que a gente vai priorizando, né? Quando a gente está nesse mundo ainda muito no mercado corporativo, existe muito essa coisa, né? O ego acaba te controlando muito, é muito movido por poder. Então, ali foi um grande chamado para a parte do ser, né? Para esse olhar para dentro, para esse questionamento, né? A gente perder alguém assim tão próximo mexe muito, né? Já tinha perdido avós, perdido amigos durante a jornada, mas quando é alguém muito próximo assim, realmente isso afeta bastante, né? A gente teve meu pai, ela criou todo mundo e foi meu pai, quando ela faleceu, por exemplo, ele tinha dificuldade até de mexer com micro-ondas. Ela era aquela mãe que tomava banho, a roupa estava lá já e então foi um processo de apoiá-lo também nesse fluxo, né, de ajudá-lo nessa jornada para ele retomar a vida dele e nós todos ali aprender, ver quanto ela fazia falta, né, em todo esse aspecto. Mas um grande aprendizado, sou muito grato por ter sido filho dela, na espiritualidade, depois nesse caminho, eu tive algumas possibilidades já em expansões de consciência de poder encontrá-la e poder lavar essa dor que estava ali, e fica uma gratidão maravilhosa. Então, que bonito. Só agradecer esse processo aí todo. Então começou assim, assim. Né? Você começou a se questionar, vamos dizer assim, foi aí? Foi onde você começa a ver que tem, é aquela coisa, né, Karen? Você percebe que tem algo que não é tão tangível, como aqui a materialidade, que começa a te despertar ali um processo, um algo a mais. Então eu já vinha desde muito jovem buscando entender. Eu lembro que quando tinha 17 anos um amigo me falou daquele livro, Eram os Deuses Astronautas, do Eric von Däniken, e eu passei muita parte da minha vida estudando esses povos ancestrais. Já tinha ido para Machu Picchu, já tinha ido para Stonehenge na Inglaterra, já tinha ido para alguns lugares, as pirâmides do México, em Teotihuacan, Pirâmide do Sol, Pirâmide da Lua. Eu tinha um fascínio por isso. Então, estando no mundo corporativo, mesmo assim você tinha um fascínio por isso? Sempre tive. Você sempre me acompanhou. E eu buscava essas respostas, né? Quando em 2017 eu tirei férias, estava com umas dores nas costas, os médicos me deram uns remédios lá e eu estava de férias marcada, me marcaram um procedimento na coluna para eu fazer, que eu estava com muita dor, e eu estava com as férias, eu fui para Fernando de Noronha. E, cara, eu cheguei lá nenhum dos dias, eu só fui no primeiro dia, eu consegui na Praia da Conceição, que é o nome da minha mãe, eu lembro que foi muito simbólico isso para mim. E naquela tarde eu já fui para o postinho de saúde lá com uma dor que eu não consegui mais, a partir daí não consegui mais sair da pousada. Eu só saía para o posto de saúde, eles me davam um remédio, uma injeção, e eu voltava. Eu não conseguia voo para voltar para cá. Eu lembro até que teve um dia que foi muito crítico. Eles me deram acho que talvez a pessoa que estava lá errou na dosagem, aquilo causou uma reação muito alérgica em mim, e ali eu quase fui. Foi um processo muito agressivo. Bom, eu voltei e quando eu peguei o avião, a dor era muito grande. Eu chamei a aeromoça e eu falei, eu não estou conseguindo ficar sentado. Ela me colocou no banco lá na frente, na primeira poltrona, e a crise foi se intensificando e eu precisei me deitar. Eu deitei na frente ali. Caramba. E não tinha o que me tirar, não conseguia mexer. E ela avisou até o piloto, avisou todo mundo, avisou no microfone para ninguém usar o banheiro da frente, ali porque eu estava deitado, e esse processo aconteceu. Agora você imagina, né? Eu estava ali me contorcendo, todo mundo com aquele pescocinho olhando ali, aquele corredor, e eu ali esticado.
uma dor, uma situação muito, muito desagradável, coisas que eu nunca tinha sentido. Sempre pratiquei esporte e a gente passa a ter uma consciência física, né? Você pode não estar na sua melhor forma, mas você tem uma consciência de que tem algo muito errado. E eu tinha verdadeiras contrações, uma coisa muito pesada. Quando eu voltei, depois desse processo, quando eu fui para o hospital, eu fiquei internado aqui no Samaritano 20 dias. Era uma bactéria que nós temos na mucosa, mas ela entrou na minha corrente sanguínea. E esses 20 dias eu perdi 12 quilos. Foi muito agressivo, tive que fazer fisioterapia para voltar a andar. Nossa! E no auge dessa crise, cara, o que aconteceu? Eles me davam morfina, porque eles não podiam me dar antibiótico nos primeiros dias, porque tem bactérias que são superbactérias. Se você dá um antibiótico errado, elas se multiplicam. Nossa! Então, eu fiquei 3 dias num estado muito, muito ruim. E essa morfina, ela ia por um processo que durava 20, 30 minutos. E aí... Você está brincando. Pessoas rezando, amigos meus que são de grandes centros espíritas aqui de São Paulo, por exemplo, Perseverança, que é um dos maiores centros, rezando, orando, muita gente ali. E quando eu estava no auge, eu não aguentando mais, eu me soltei e aí eu tive um processo, desdobrei. Nunca tinha acontecido comigo, eu vim de igreja de família de base católica, tinha estudado um pouquinho do espiritismo. E quando eu desdobrei, eu vi meu corpo de fora. E eu vi como se fosse várias mãos me dando um passe energético ali, não vi rostos, e eu acoplei de novo. Nesse processo que aconteceu, aquela noite eles descobriram, me vieram com antibiótico, botaram um fístula direto no meu coração para o antibiótico fazer o efeito, e alguma coisa tinha mudado. Eu sei que daquele dia em diante, a minha cabeça começou o meu sistema de crenças, ele começou a ser reordenado. Então, coisas que a gente prioriza muito, começa tudo a se reorganizar. Então, começou a vir uma ideia de eu sair para o mundo, fazer tudo o que eu sempre quis fazer, que estava no meu to-do list ali, né? E eu não tinha feito até então. Então, veio uma abertura, o sistema de crenças abriu, eu comecei a idealizar uma volta ao mundo em 180 dias. Com tudo o que eu gostaria de fazer. Não me preocupando com recurso financeiro, foi ideia. E foi vindo. E isso aconteceu. Eu saí de lá, levei ainda 60 dias com antibiótico, fisioterapia para me restabelecer. Aí em casa, você ficou mais 60 dias se restabelecendo? Voltei a trabalhar devagarzinho e pedi as contas da empresa e avisei toda a família e saí pelo mundo. E fiz essa volta ao mundo no sentido anti-horário. E foi incrível, porque eu fui, claro, para me divertir, pedalar em lugares que eu queria, mas eu fui também ter contato com esses povos ancestrais, que era um objeto já que eu vinha desde muito jovem, né? Então, tive a oportunidade de conhecer os havaianos, né, os maores na Nova Zelândia, os aborígenes na Austrália, vietnamitas, aí fui para a Tailândia, nos templos da Tailândia, fui para o Egito, para vários lugares. Que demais! E nesses processos começou a acontecer uma grande transformação em mim, porque eu comecei a perceber no Oriente a relação entre como as pessoas se percebem é muito diferente daqui do Ocidente, né? Lá tem toda uma consciência energética, toda uma consciência da meditação, do silenciar, a parte espiritual é vista de outra forma, né? Aqui a gente tem muito essa parte do consumismo, uma parte de materialidade muito forte aqui no Ocidente. E eu lembro de quando eu fui num dos templos desse da Tailândia, uns meninos que estudam para virar monges, eles são chamados de noviços. Eles estavam lá debaixo de uma árvore para treinar o inglês e tal. E nesse processo, quando eu comecei a conversar com eles, começaram a falar de energia, começaram a falar de meditação. Cara, eu sei que era para eu ficar uns 15 minutos, eu fiquei 3 horas, quase 4 horas conversando com eles. Onde foi isso? Na Tailândia, no norte da Tailândia, em Chiang Mai. E nesse processo, Carinho, o que aconteceu? Eu comecei porque eu tinha ido nos infectologistas aqui em São Paulo, na medicina tradicional, eles tinham me informado mais ou menos o que eu tinha tido. Eu fui em grandes profissionais, eu era executivo, alto executivo, com diplomas de universidades europeias, americanas. Só que, incrivelmente, alguma coisa dentro de mim falava, não é isso, sabe? A gente vai percebendo isso. E quando esses meninos começaram a falar de energia, cara, abriu muito. Eu estava já divorciado nesse período, tive um relacionamento onde tinha uma relação que não era um pouco instável, né? A gente tinha alguns momentos de altos e baixos. E ali eu fui entender anos depois que o meu campo energético estava oscilando. E por ali que a coisa teve abertura para poder entrar. Então, essa importância do campo energético, que a gente não vê muita coisa, né? E a gente tem uma crença aqui muito instalada que é o ver para crer. A gente ouve isso desde criança.
Só que a gente olha cores aqui, aqui tudo muito colorido. Mas a gente tem cores que não percebemos. O infravermelho, o ultravioleta. Mas se aperta o controle da TV, a TV liga, né? Não é mágica. A gente só não tem essa percepção. Então, a parte de energia está muito presente em nós. Eu comecei, a partir daí, uma grande busca de começar a estudar energia, entender os centros de energia, entender a função de cada um deles, como eles se relacionam com o nosso corpo. Virei terapeuta energético, comecei a me especializar em atender pessoas, porque eu tentava voltar para o mercado corporativo depois desse processo. Eu era auto-executivo, tinha grandes propostas, as algemas de ouro, as famosas. Só que o meu corpo começou a falar comigo. Hoje, dentro dos estudos, até das aulas que eu dou, e lá no Curat, onde a gente trabalha, tem essa questão dos 7 corpos, né, desse estudo. E esse meu corpo emocional, quando eu tentava voltar para o mercado, ele ficava todo rígido. Quando eu ia para esse caminho mais energético, entender mais essa coisa, eu sentia uma gratidão muito forte no meu coração, no meu chakra aqui cardíaco. Só que o meu racional brigava, obviamente, né? Pô, mas como que você vai viver disso, né? Como é que essa conta vai fechar? Como é que isso tudo vai acontecer? E eu entrei num conflito interno muito grande. Mas, quando eu voltei de lá, eu conheci uma pessoa nessa viagem e quando voltamos para o Brasil, me falou do xamanismo, que um tio dela tinha tido um problema de saúde muito sério e estava desacreditado pela medicina tradicional também, e tinha encontrado nas medicinas da floresta a cura para esse problema muito sério que ele tinha. E eu fui até Planaltina, em Brasília, no sentido de entender isso. E ali eu experimentei e ali minha mediunidade começou a abrir muito. Comecei a ficar muito sensível. Mas você experimentou o quê lá? A ayahuasca, o daime, né? E todo esse processo comecei a entender e, pô, mas o que é isso, né? Comecei a sentir muita coisa. Eu ia em ambientes muito cheios, eu captava tudo. E aquele parte daquele ego do executivo ainda estava ali, né? Eu entrei num processo de muita cura, desenvolvimento e estudar muitas coisas. Eu me permiti entrar no processo de muita abertura. Comecei a estudar, a gente vai cavando vários buracos, né? Muita gente que fala, pô, sou terapeuta, mas o que você estudou? Estudou várias coisas. E nesse período, a lei do tempo natural chegou para mim, né? Todo esse fluxo de entendimento do que é a lei do tempo natural, de você harmonizar a tua mente com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do cosmos. A gente tem um tempo, que é um chamado de tempo artificial, que é criado pelo calendário gregoriano. Esse calendário ele é o macro-organizador da sociedade. Está tudo certo, nós marcamos aqui hoje nele. Exato. Mas ele tem uma energia. Como eu comecei, energia para mim virou uma coisa que eu comecei a ver e perceber isso em todo lugar que eu fui, eu comecei a entender que o calendário gregoriano ele tem uma energia. Uma primeira, que é uma energia do dinheiro muito forte. E aí tem uma explicação, a palavra calendário vem das calendas romanas, que era um livro de cobrança de impostos. Então tem essa energia do tempo e dinheiro ali. Você tem uma energia do ego, porque os imperadores quiseram colocar os nomes deles, então Júlios, Augustos. E aí, o meu mês tem 30, o meu tem 31, tira daqui. A gente ficou com meses irregulares, com 31, com 28, com 29, com 30. E essa energia do ego muito forte. E uma certa desconexão, porque setembro remete a 7 e é o mês 9. Outubro remete a 8, é o mês 10. Novembro remete a 9, é o mês... Tudo isso parece que não faz nada, mas subliminarmente a gente está um pouco desconectado. Por quê? Porque a natureza, se a gente for observar a natureza, ela tem um padrão estético muito harmônico. Você vê as plantas, você vê os padrões geométricos nas florzinhas nascendo, nos brotos de tudo que vai acontecendo. Então, a nossa vista ela está acostumada com essa harmonia. E os animais, eles são sincronizados com isso. Quando você observa uma tartaruga, ela nasce, ela sabe para onde ir. Uma baleia, um golfinho sabe para onde ir. Você tem as borboletas, os elefantes sabem onde vai chover daqui 2 semanas. O ser humano também tem. Só que a gente se desconectou disso. Por causa da história, não veio um caso aqui agora, mas a gente vivia em muito contato com a natureza. Com a evolução, a gente começou a pisar em cima de borracha, começamos a viver em prédios, as distrações começaram a chegar, esse mundo hiperconectado. Então, eu sempre defendo, e aí eu vou falar um pouco do meu trabalho para chegar no arquiteto, que é essa jornada toda. A grande crise do mundo não é climática, ela não é financeira. A grande crise é de desconexão, de quem realmente somos, né? Então, muito do que eu faço hoje é buscar quem somos e ajudar as pessoas nesse processo. Primeiro, eu precisei me encontrar também, né? Entender qual é a minha função aqui, né? Porque a gente fala, de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, né? Essas perguntas, elas vão. Mas eu ali, Carinho, o que aconteceu no hospital?
Eu achava que eu tinha todas as respostas, talvez pelo meu ego, ter já criado 3 filhos, ter já conquistado um cargo bom dentro de uma empresa. Eu estudei em escola pública, né? E fui crescendo, me desenvolvendo para estar ali. Mas quando eu achava que tinha todas as respostas, a vida veio e mudou todas as perguntas. E aí eu tive que sair em busca dessas novas respostas. E todo esse processo ele foi chegando, picado. Quando eu cheguei na Lei do Tempo e me harmonizei com isso, a Lei do Tempo te ensina muito a você entender as sincronicidades. Porque as sincronicidades não são só os números iguais, não são só essas coincidências que muita gente traz, né? A maneira que você aprende a se relacionar com o universo é a maneira que o universo passa a se relacionar com você também. Então, quando você está atento a isso, está harmonizado com os ciclos naturais da Terra, da Lua e do Cosmos, e você consegue ter essa navegação, essas sincronicidades que sempre estiveram ali, elas só ficam um pouco mais visíveis para você. É mais ou menos como nós somos da mesma época, tinha aquelas TVs quadradas, e aí veio a TV widescreen. Verdade. É a mesma imagem, só que eles abriram um pouquinho mais ela, certo? Expandida. É que nem pegar a câmera aqui e expandir. Então, quando você começa nesse teu processo de desenvolvimento ou de expansão da consciência, você começa a perceber a vida, a mesma vida, só que com algumas questões diferentes aí. Com algumas nuances a mais. Nuances né? a mais. E eu comecei a seguir essas sincronicidades. Eu me perdi primeiro, porque entrei num conflito que eu não conseguia voltar, como que eu vou fazer todas essas coisas, mas depois eu comecei a perceber essas guianças dessas sincronicidades, e aí a minha vida ela se abriu de uma forma incrível. Inimaginável para aquele momento que eu estava, sabe? Mas estou contextualizando aqui um pouco da história, porque aí tem várias linhas que a gente pode avançar aí. Fantástico. Sim, eu quero o máximo possível. Essa coisa da energia é tudo que eu acredito desde sempre. Que bom. Meu pai falava isso já, sei lá, 50 anos atrás. Mas eu quero saber o seguinte, você deu a volta ao mundo em 180 dias. Isso. Aí você, claro, teve um contato com um monte de gente, inclusive esse episódio dos monges que você falou, dos noviços. Dos noviços. E aí você voltou para São Paulo. Como é que foi? Aí você falou, bom, vou pro corporativo, recebeu proposta. Eu cheguei a voltar. Chegou a voltar. Cheguei a voltar, fui ser CEO de uma empresa, de uma startup. E fiquei por um tempo lá. E depois na pandemia, eu montei a minha startup. Então, eu fundei uma outra startup com mais 2 amigos. Um que eu tinha conhecido na Austrália. A história de pandemia, que todo mundo tem uma história, claro que triste, mas tem também uma história de movimentos que foram acontecendo. Eu conheci uma pessoa, porque eu morei nessa minha jornada, eu fiquei na Austrália por alguns meses. Conheci o Thiago, um grande amigo lá. E quando eu já estava aqui no meio da pandemia, eu trabalhei numa empresa, né? Tinha trabalhado numa empresa, estava como diretor de cibersegurança numa empresa de cibersegurança. Trabalhei com cibersegurança também desses 30 anos, 10 anos. Ah, tá. Eu conheço bem esse mercado de cibersegurança. E quando começou a pandemia, a minha área era uma área nova, então essa área foi fechada. E aí eu falei, começo da pandemia, o que eu faço? Aí estava andando de bicicleta na Serra do Japi, aqui em Jundiaí. Cara, comecei a ter insights. Aí que o canal começa a abrir, né? O meu canal hoje é bastante aberto, mas eu ali comecei a ter essas canalizações. Eu lembro que eu voltei do pedal, geralmente a gente volta no pedal desse, cara, você quer comer Exausto. 3 pratos de comida. Eu não consegui. Eu peguei meu laptop e escrevi 12 slides de ideias que foram baixando. Assim, que legal. E aí falei, vou montar um negócio. Chamei um amigo que estava também comigo, o Felipe. E o Thiago, de repente, eu recebo uma ligação do Thiago. Falei, mas e aí, Thiagão, como é que tá aí na Austrália, né? Ele falou, cara, você não sabe. Eu estava saindo da Austrália para renovar o meu visto. Então, eu fui até a Nova Zelândia, que é pertinho lá. E quando eu cheguei na Nova Zelândia, a pandemia ali, não pude entrar na Nova Zelândia. Estava sem visto, não consegui voltar para a Austrália. Tive que vir para o Brasil. Ele já está morando lá há muito tempo. E aí a gente montou a Deeper Inova, que foi uma primeira agência de tecnologia e inovação. Então, eu vivi esse mundo de inovação, dos hubs de inovação, de tecnologia, que era uma coisa que eu já fazia. E a gente, na época, a ideia era o quê? Ficar entre as grandes corporações e esse mundo de milhares de startups. Mas ser um agente no seguinte sentido, as corporações precisam das tecnologias das startups, mas muitas vezes não entendem a estrutura. A startup é pequena, às vezes são 3 caras ali. E, do outro lado, as startups querem vender para as grandes empresas, mas não entendem, às vezes, o fluxo, o processo todo, que às vezes tem várias aprovações, tem sistema. Então, a gente ficava no meio ali, organizando isso. Então, foi um processo interessante, mas eu vi que não era mais aquilo. Ali foi um processo que abriu para mim. Falei, não é mais isso. Eu preciso seguir esse chamado que está muito forte em mim.
eu lembro que eu comecei a estudar um monte de coisa, sempre gostei de natureza, aí apareceu um dia uma palavrinha lá chamada ESG, que as empresas todas falam hoje, né? Que em inglês é Environmental, Social and Governance, parte de meio ambiente, parte social e de governança. E ali eu lembro que abriu a Exame Academy, abriu um curso, eu fui lá e me certifiquei nisso. Muito legal, entendi toda a história, vi que as empresas estavam buscando tudo isso. E na época eu conheci um ecossistema chamado Pangeia.eco. Pangeia é um ecossistema maravilhoso, onde hoje eu trabalho com eles também. A gente mapearam vários biomas no Brasil. Então, tinham projetos de conectar essas empresas que queriam fazer alguma coisa pela sustentabilidade real com projetos sociais integrados aí com a natureza e, a partir daí, começar um movimento. Então, foi muito bacana. A gente chegou a fazer projetos maravilhosos e um deles, por exemplo, que eu vou citar, a gente conseguiu organizar artesãos lá da Amazônia, trazer uma cooperativa, trazer os produtos para uma loja sustentável aqui na Casas Bahia, aqui na Marginal. E eles não tinham como receber lá, conseguimos patrocínio em alguns lugares, foi instalado internet e o Banco C6 foi fazer um roadshow lá. Então você vê, pessoas conseguiram vender produtos aqui, tem acesso à internet, conta digital, você começa a construir pontes. Que legal. Disso já vai, o processo do arquiteto vai muito nessa linha, de trazer essas consciências. Porque fazer tudo onde já está estruturado, muito bonito, mas a gente pode fazer muito mais do que só isso, né? O trabalho no Curat, foi uma necessidade, porque eu comecei a ficar muito sensível. Cheguei ao Curat Universalista, o Ronaldo acho que também já participou aqui. Já. E a Dani também. A Dani também. Comecei a trabalhar lá alguns anos atrás, e aí foi incrível, porque eu comecei a trabalhar na harmonização, comecei a sentir a espiritualidade mais aberta. Esse canal começou a ficar... Ele é muito sutil, né? Então, a gente vai trazendo essa espiritualidade, entendendo isso, porque a palavra espiritualidade, muita sociedade, às vezes, une a espiritualidade, espírito, fantasma, já se conecta a tudo, e nós somos espirituais, né? Quando a gente entende isso, o meu trabalho hoje, muito nas mentorias que eu faço, nos cursos, é muito trazer a espiritualização do ser. Então, quando a gente entende isso, você não precisa estar num templo, você não precisa estar numa igreja, todo respeito às religiões são necessárias, mas você está a um pensamento dessa conexão. Então, você começa a trabalhar isso e você começa a se perceber, né? Claro que esse desenvolvimento, ele se dá de diversos fatores, né? Cada um tem uma jornada pessoal, né? A gente, às vezes, tem um hábito muito de se comparar aos outros. Sim. Eu sempre brinco que o Instagram é o melhor lugar para tirar férias do mundo. Está todo mundo bem, sorrindo, mas a realidade não é essa. Ou é o contrário, né? Um lugar para você entrar em depressão, né? Porque você vê o outro e fala, pô, o outro tá lá na, sei aonde, na Finlândia. E eu tô aqui, né? Eu tô aqui ralando da chuva. Mas esse fluxo, quando a gente começa a entender que a gente não tem controle de nada, né? A gente não tem controle sobre a economia, eu não tenho controle sobre a reação de vocês com relação ao que eu falo e diversas outras coisas. Mas você pode sair do controle e assumir o comando da sua vida, né? Você pode se perceber. E aí vem uma coisa que é comum a o ciclo que todo mundo tem, que a gente fala, pô, da centelha divina, ou do Espírito Santo, ou da luz divina, né? A gente tem uma parte dentro de nós que é essa parte conectada com esse grande Criador, né? E é uma parte, cara, em que ela não está contaminada com tudo isso aqui que a gente vê, essa dualidade do mundo. A questão é que, pelo nosso sistema de crenças e pela vida que a gente vai levando, a gente vai se condicionando com mapas mentais ou com questões que às vezes nos afastam um pouco disso. Então, apesar de ser um caminho curto, né, a essa conexão do coração com a mente, fisicamente aqui ela é curta, a gente tem uma jornada, às vezes é uma vida para a gente poder sentir essa presença divina em nós. Talvez pelo processo meu de quase morte, esse caminho ele se abriu, né? Falam que a gente aprende pelo amor e pela dor. O meu foi pela dor e eu comecei aí um processo de abertura espiritual muito grande. Não só no Curat, hoje eu sou harmonizador, sou dirigente da apometria, sou facilitador da lei do tempo lá e guardião de alguns trabalhos, mas eu comecei a canalizar uma metodologia também. Eu acordava de madrugada, eu tenho vários relatos, tá? Aqueles horários iguais, 3 e 3 da madrugada. Eu tenho cadernos disso daí. E incrível, porque eu vinha uma imagem, como eu fui de vendas muitos anos,
eu faço apresentações com muita facilidade. Eu trabalhava com vendas, então tinha que fazer diversos cenários para os clientes, né? Cara, eu vinha com uma slide na minha cabeça, assim, uma imagem total. Enquanto eu não pegava aqui o meu celular e gravasse assim, olha, fazer isso, eu não conseguia dormir. Não na hora que eu desaparecia. gravava, Desaparecia. dormia e Olha, acontecia. E aí eu fui baixando. Essa GPS interior, essa metodologia, significa o guia para o ser interior. Então, eu vou trabalhando esses fluxos e dentro dessa jornada, eu vou ajudando a você identificar qual é a tua função de alma, né? É muito uma analogia com o teu corpo. A gente falando de energia, você tem o seu corpo, o seu sistema aí. Você tem trilhões de células que fazem parte desse sistema. E cada uma delas tem uma função. Uma construir tecido, outra construir unha, cabelo, por aí vai. Imagina só, o planeta, ele também é uma consciência. O planeta está vivo, né? Às vezes ele se mexe aí, os terremotos, as coisas, e ele está vivo. Tem uma consciência que habita esse planeta. Nós somos células desse planeta, ou neurônios, cada um pode levar por uma questão. Quando essa desconexão que todos temos, agora com esse grande despertar espiritual que está acontecendo, essa grande transição, é um grande chamado para que todos nós descobramos qual é a nossa função desse grande sistema, qual é a nossa função de alma. Porque a gente pode estar ocupando funções hoje profissionais, mas o que é que toca a tua música, né? Vocês têm filhos. Os seus filhinhos, quando eram crianças ali, o olhinho brilhava pelas brincadeiras, pelas coisas, né? É aquela alegria. Não querem nem dormir, dorme de pé às vezes brincando, né? Mas aí a sociedade começa, a vida começa, as crenças, né? Os bullying, as escolhas da vida, as tribos, os desamores, os relacionamentos. Imagina um violão que tem 7 cordas extremamente afinadinho. É a criancinha com o olho brilhando. Conforme ela vai vivendo a vida, ela vai perdendo essa afinação. E tem pessoas que, infelizmente, não ouvem mais a música e preferem tirar a vida. O meu trabalho, dentro do que eu trago, com o GPS interior e como arquiteto da Nova Terra, é trazer uma educação consciencial, onde você primeiro se conecta com a tua função. Quando você conecta com a tua função do planeta, você passa a pensar a sustentabilidade não só como uma sopa de letrinhas, você se sente parte disso, né? Dentro do xamanismo, os 4 elementos, eles nos ensinam. Terra é o seu corpo. Água é o sangue que habita o seu corpo. O vento é esse alento, quando você puxa o ar, que você se sente vivo. E o fogo é o espírito que habita o seu corpo. Então, quando você começa a se reconectar com essa tua essência, com essa tua verdade pessoal, você começa a se perceber diferente. É como se um novo sistema operacional ali começa a se ativar. Pode ser o seu eu divino, pode ser o seu eu superior, pode ser uma nova consciência. Mas a gente tem a facilidade de começar a acessar questões aí. Dentro desses avatares que apareceram no mundo, né? Jesus Cristo, incrível, sou muito fã dele, ele veio aqui ancorar uma energia crística, uma consciência crística, né? Então, às vezes, para a gente acessar, é como se fosse uma estação de rádio aí. A gente precisa sutilizar um pouco. E sutilizar é um processo. Eu vejo muito, né, dentro do que eu trago, imagina um balão desses que tem aqui no interior de São Paulo, Boituva, ali, ou um balão grande, né? O fogo faz o balão o quê? O balão começa a sutilizar, subir, certo? Então, imagina que o fogo é a gratidão que você tem pela vida. A gente fala que é grato, mas pega um caderno e escreve 50 coisas aí para você agradecer. Você vai parar na 20, na 25, nutra isso na sua vida. Até para quem estiver assistindo, é um grande exercício. Porque se não tiver sol, não tem vida no planeta, por exemplo, né? Por exemplo. Então, a gente começa a se desenvolver. Então, você começa a nutrir a gratidão em você. Isso começa a te querer levar para cima. Os sacos de areia, que é o que mantém o balão no chão, é o sistema de crenças. Ou são as culpas, ou as vergonhas, ou os medos, ou as situações que a gente foi se trabalhando ali. Por isso que quando as crenças familiares, isso, quando a gente fala de todas essas curas, né? Sociais, você como terapeuta e todo esse processo que a gente faz lá no Cura, em diversos lugares, né? A gente começa a se trabalhar. O nosso sistema de crenças, as nossas curas pessoais. Eu tenho muita coisa para ser curado e resolvido, mas eu já trabalhei muitas. Então, você começa a perceber que esse balão começa a subir. E quando você começa a sentir esse lugar, você começa a perceber essa sutilidade. E é incrível. É incrível. Aí eu já entrei aqui num outro estado, porque você só de falar disso, a gente começa
a se sutilizar, a gente começa a perceber. Vocês estão sentindo o que a gente está falando aqui? Sim. Então, isso é uma coisa que é inerente ao ser humano. O ser humano, todo ser humano tem isso dentro, todo ser humano está aqui para evoluir. É que a gente se condiciona e se coloca em situações, né? Então, a gente vai vivendo aquilo. O grande barato é a gente poder se alinhar com a nossa essência e recalcular a rota. É claro, eu fiz uma grande mudança de vida, né? E hoje, como arquiteto da Nova Terra, é muito nesse sentido de trazer uma educação consciencial dessa forma. E para o mundo executivo, obviamente, eles me reconhecem, porque eu fui um deles por 30 anos, então eu consigo entrar lá, é como se fosse um cavalo de Troia, né? Eu volto, mas eu trago essas coisas para poder trabalhar essas relações, né? De entendimento ali. Porque às vezes você está numa energia, hoje eu, por exemplo, do jeito que estou sensível, se eu estou numa reunião de vendas, de números, a tensão que é aquilo, a coisa, nossa, eu percebo muita coisa. Então você começar a entender a questão energética, e não é o Ricardo falando. O Nikola Tesla já falava isso lá. A gente está nessa coisa aqui por causa dele. Ele inventou a corrente alternada, ele fez várias coisas. Quer entender o universo, energia, frequência e vibração. Então, quando a gente traz isso para nós, a gente começa a se perceber. Não, pode falar. Não, e quando consegue acessar esse sutil, traduzir esse sutil e entregar para as pessoas, é um diferencial, né? É um diferencial. Porque ninguém consegue perceber esse sutil. A maioria das pessoas está muito no aqui agora, no dia a dia, mas no sentido desse caos, né? E é incrível isso, porque o grande desafio é esse, né? Como você tornar um assunto que às vezes né, não é um assunto discutido em rodas ao todo tempo, mas tornar isso de uma forma leve, como a gente está conversando aqui. Eles foram me acordando, né? Eu perdi muitas horas de sono, mas foi de propósito. Dentro desse método do GPS interior, foi me sendo mostrado zonas, né? Então, tem 3 zonas. Eu tenho slides disso, apresento isso. Depois a gente pode, um dia você pode me chamar, a gente abre a câmera aí, conversa e eu explico mais o detalhe para vocês. Mas existe uma zona do sobreviver, que você tem vários elementos onde você está, na tua zona de conforto, os momentos que você está na sua vida. Existe uma zona do viver, que é onde você pode estar realizando coisas, você já está fazendo algo pelo bem maior, você tem diversos fatores ali que te classificam ali. E dentro desse método foi mostrada a zona do superviver. O superviver é você trazer essa espiritualização para o ser, é você se tornar um verdadeiro arquiteto, ativar o arquiteto da Nova Terra que todos temos, é você levar uma vida mais amorosa e conectada, guiada pela sua essência. Então, eu começo a mostrar essas questões que elas já estão disponíveis. Consciência de multidimensionalidade, aí você explica o tempo, porque o tempo não é linear, passado, presente e futuro, o tempo é uma dimensão. Quando você começa a entender o tempo desta forma, e não da maneira que a gente aprendeu que o relógio ensina, o relógio é um dispositivo criado pelo homem para medir espaço de tempo. Mas você entende o tempo da forma que ele se expressa, você começa a acessar essa multidimensionalidade. Eu vou dar um exemplo. Quando você joga uma pedrinha numa água, ela ressoa vários círculos ali. E aquilo é uma representação do que é o tempo radial, por exemplo. O tempo ele não é linear, ele se expressa em todos os lados aqui. Então, o tempo informa a vida a todo momento. A gente tem energias, a gente tem maneira de se perceber isso. O tempo também é cíclico. A gente, dentro da lei do tempo, que é a lei do tempo foi descoberta por um PhD em História da Arte, chamado Dr. José Argüelles. Ele já fez a passagem dele. Ele, quando estava com 14 anos, numa das pirâmides do México... Mexicano. Em Teotihuacan, ele teve um desdobramento também, viu muitas coisas, ele passou a vida toda dele buscando respostas para isso. E numa dessas pirâmides lá em Palenque, no México, os espanhóis, quando descobriram, saquearam muitas coisas, mas eles, em 1952, descobriram uma câmara secreta. E nessa câmara tinha a tumba de um imperador chamado Pakal Votan. No History Channel tem muito sobre isso. E é incrível, porque essa pedra que está em cima da tumba, ela tem 5 toneladas. O tamanho dessa mesa aqui, 5 toneladas de pedra toda esculpida. E você vê exatamente que é como se fosse um astronauta, né? Ele está numa nave ali. E tinha vários códigos ao redor. Então, o Dr. Argüelles, com outros arqueólogos, decifraram isso e descobriram a lei do tempo natural. Onde, em vez de você ter o tempo é dinheiro, como é do gregoriano, com toda aquela coisa que eu expliquei, o tempo natural é o tempo é arte. É o Kairin acessar a essência dele e trazer a tua arte para o mundo. Que pode ser uma arte de comunicar, pode ser uma arte de se expressar, não precisa ser só um pintor, é a arte de você ser a sua versão mais pura. Né? Então, o tempo natural, ele vai te trazendo várias informações. E eu fui sendo
moldado pelo tempo natural nessa transição toda até chegar aqui hoje. Mas é muita coisa, gente. É muita coisa. Uma coisa muito bonita que foi acontecendo. Não teve momentos fáceis, mas hoje até está saindo um livro, porque deixar isso organizado. Esse método, ele não é um método do Ricardo. Ele é um método que foi canalizado através do Ricardo. Mas ele é para ajudar nesse processo todo que está acontecendo. Existem diversas ferramentas chegando aí, consciências sendo ancoradas, para que a gente desperte, né? A gente desperte e faça essa grande mudança no mundo. Né? Ricardo, pô, eu tô sentindo aqui a leveza, a energia, mas eu tô com inúmeras perguntas, na verdade. Já tô com dezenas de perguntas na minha cabeça e não vai dar para fazer todas, mas eu quero saber algumas coisas práticas e outras não tão práticas. Eu vou falar várias, porque aí depois você vai embora e vai falando. Primeiro, eu quero saber de você pessoalmente, como foi quando você saiu da startup e quando você entrou nisso, porque assim, eu acho assim, tem muita resistência também das pessoas e acha que essas coisas são viagem. Não, eu vou trabalhar e ganhar dinheiro. Então, assim, você passou exatamente de um para o outro. Sim. Então, eu quero saber como que você passou e né, como foi o seu primeiro atendimento, como que você falou, Sim. bom, eu posso ser um profissional ajudando as pessoas nessa outra dimensão. Então, esse é um ponto. Depois eu quero que você me fale sobre o dia 25 de julho, Sim. que é o dia além do tempo, dia fora do tempo. Né? Eu ia até falar para você falar sobre o além do tempo, você já começou a falar um pouco, então se você puder falar mais. Eu amo falar desse assunto. Então, bom, as outras eu já esqueci, já sabia que eu ia esquecer, então vamos começar por aí. Tá. Bom, a lei do tempo é uma informação que eu estudei com muitas pessoas, né? Foi se abrindo para mim. E você conhece pessoas que estudam há 30 anos a lei do tempo e ela continua chegando informações, né? Então, ao contrário do que pessoas conhecem, não é um conhecimento só maia. Ele tem conhecimento tibetano, ele tem conhecimento do I Ching, tem conhecimento das runas Futhark nórdicas e vários outros saberes aí acoplados dentro de um estudo que é chamado de sincronário da paz, tá? Mas isso a gente pode um dia fazer um episódio só sobre lei do tempo, porque é bastante profundo e vai ajudar muita gente. O Ronaldo Aradeva esteve aqui e também pincelou um pouco. Irmão, fantástico, um cara fantástico, irmão. adorei ele também. Ele nos deu até você viu aí atrás. A gente da lei do tempo, quando a gente você entende a sua assinatura galáctica, todos nós somos magos e magas da Terra, né? E é no sentido de você ter essa conexão com Gaia, com o planeta, poder trazer a sua medicina. É como se todo dia a gente está recebendo uma energia, um selo solar e um tom, né? de uma frequência de tom. Então, a gente tem uma informação chegando e sendo ancorada aqui. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, é humano autoexistente, amarelo. Esse humano, ele é uma pessoa que ele não está direcionado pelo ego dele. Ele fala do livre-arbítrio, ele tem toda uma sabedoria, ele tem todo um entendimento. Então, ele se posiciona de uma forma, você vê que a gente está trazendo todas essas informações aqui. É um dia propício para trazer essa sabedoria, que é uma sabedoria muito ampla. A gente falou de diversas coisas aqui hoje, né? Sim. A gente poderia pegar esses fios e puxar em cada uma delas, dar se a gente for falar, dar um podcast diferente. É verdade. Mas é uma energia que está aí. Eu estou ligado com o tempo natural, então isso me facilita na minha comunicação. E quando você fala humano autoexistente, o tom autoexistente é um tom que dá forma. O que acontece? É a forma de trazer essa sabedoria no dia de hoje. Por exemplo, estou só dando uma pincelada aqui, mas por isso que eu falo que a lei do tempo ela é muito ampla. Mas só para você entender, o dia 25 de julho, o que acontece? Os antepassados, eles olhavam muito o céu. Então, a primeira coisa que eles perceberam, a estrela mais brilhante do nosso céu é Sirius. E a estrela Sirius, no final de julho, ela faz uma subida helioical com o nosso Sol. Então, eles observavam esse movimento galáctico que tinha. Muitos povos antepassados olhavam. Então, ali era o início de um novo ciclo. Como acontece no final de julho, no dia 26 de julho é começado a contar o ano, que a gente chama de ano de giro galáctico, começa a contar no dia 26 de julho, sempre. Tá? E aí você roda, o que é o tempo natural? Enquanto a Terra dá uma volta ao redor do Sol, a Lua dá 13 voltas ao redor da Terra. Isso é o que acontece, que são os 13 meses de 28 dias. 28 são as menstruações femininas, aí os ciclos femininos. Sim. Então, a Lua está orbitando durante um giro ao redor do Sol, 13 voltas ao redor da Lua. Então, no tempo natural, a gente segue esses 13 meses de 28 dias. Ele começa dia 26 de julho, 13 vezes 28 dá 364 dias.
Então, você roda, você vai até 24 de julho. Aí, o dia 25 de julho, ele é um dia que é o dia fora do tempo e é um dia que a gente celebra a paz também. A paz, a cultura e a arte. E até tem uma bandeira que foi trazida por um europeu chamado Nicolas Roerich, que é uma bandeira que celebra essa união dessas culturas, todas essas questões. E algumas cidades já celebram esse Dia Mundial da Paz. Então, dia 25 de julho é o Dia Mundial da Paz, é o dia fora do tempo, porque é esse dia que acabou a contagem e tem essa pausa para contar outro. E o que é essa pausa? E é aí que é a grande chave. Quando a gente está ouvindo um disco, nós fomos da época do LP, do vitrolão lá, a gente vai ouvindo os LPs. Os LPs vão ficando ali. Então, no gregoriano, a gente não está ligado a nenhum giro, dia 31 não está ligado a nada. Cosmicamente, eu digo, não está ligado a um início. Então, a gente vai girando aquele vídeo lá. Pula as ondinhas dia 31, dia 1º já começa, teoricamente, aí, pagar os impostos. A gente vai nesse disco. Quando a gente entra no ciclo do tempo natural, esse dia fora do tempo é como se a gente subisse uma oitava. Na música, a gente fala de subir uma oitava, a gente subir um degrau. Então, você gira, no dia fora do tempo, você tem um dia inteiro para você celebrar, fazer os seus planos, e tudo tem um significado no tempo natural. O primeiro mês, a primeira lua, ela é a lua magnética, ela atrai o propósito. Então, você já começa naquilo, você tem 28 dias atraindo tudo que você intencionou. Então, frequencialmente falando, né? Você sobe essa espiral e aí você roda mais um ano, você sobe. Então, você começa uma espiral na sua vida de desenvolvimento. Você sai daquele disco riscado, sabe? Então, existem várias... É uma forma aqui que eu estou trazendo, mas tentando representar um pouquinho esse estudo. Interessante, bem interessante. Mas o tempo é arte. Então, tudo você vai aprendendo e essa frequência, né? É uma frequência. O tempo é como se fosse duas estações de rádio. O tempo natural, a frequência dele é chamada de 13/20. 13 tons e 20 selos solares. Eles estão codificados no nosso corpo. Os 20 selos são os 20 dedos da nossa mão e pés. E os 13 tons, eles dão movimento. Então, eles estão nas principais articulações do nosso corpo. Na canela, o primeiro, no joelho, na cintura, aqui no pulso, cotovelo. Você conta 13 até chegar de novo na canela. São 13 movimentos. Eles estão codificados no seu corpo. Então, quando você começa a entender isso, você começa a se sincronizar. E você aprende brincando. Você aprende desenhando. Você aprende pintando as cores. Cada cor tem um significado. Então, os selos vermelhos, eles iniciam. Os brancos, eles refinam. Os azuis, eles transformam. Os amarelos, eles amadurecem. Né? As cores, as semanas têm cores. Você começa a entrar num outro mundo. É como se você vivesse realmente numa dimensão. Você fala, mas por que eu vou fazer tudo isso? Estou acostumado com o gregoriano, cara. Eu vivo de segunda a sexta, sextou e está tudo certo. Zé, isso é uma forma, a gente fala muito, né? Todo mundo tenta explicar essa Matrix. A Matrix ela tem diversas fasezinhas dela, como se fossem camadas. O tempo é um aprisionamento mental. Quando você está no tempo natural, que é essa estação de rádio 1260, a gente chama de 12 meses com horas e 60 minutos, ela tem uma frequência. É que nem você entrou numa rádio ali. Você sintoniza a artificial. Qual é a frequência dela? O tempo é dinheiro. A gente tem a sensação que todo mundo está indo bem e a gente está para trás. A gente fica ansioso. Quando você se desconecta dela e você se sintoniza ou se sincroniza com o tempo natural, 13/20, o nome dessa estação de rádio é o tempo é arte. Então, você começa a se reorganizar, você se reordena e você começa a acessar a sua essência. E, a partir daí, você expressa a sua arte para o mundo. Então, é exatamente, vou fazer porque eu vou aproveitar um gancho para voltar na minha outra pergunta que eu tinha feito de como você largou e como você entrou aqui. Porque as pessoas, vamos lá. As pessoas, né, tem uma expressão... Eu comecei de trás para frente. Então, não, ótimo, que deu certinho. As pessoas têm uma expressão que eu odeio, as pessoas do mundo, que é falar, tem que matar um leão por dia. E eu detesto essa expressão porque, primeiro, eu não sou um cara nada violento. É isso. E eu detesto matar. Para matar uma formiga, assim, eu tento evitar. Eu vejo uma formiga, eu estou andando na rua, vejo uma formiga passando, eu passo por cima. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E aí, como você começou a superviver. Isso, é isso. Fazendo o que você faz hoje, que, aliás, eu quero que você me fale exatamente o que você faz. No começo não foi fácil, porque a minha mente ainda estava
condicionada a pensar como um executivo. 30 anos trabalhando com aquilo, emprega, salário fixo, né? Todos aqueles benefícios, bônus, aquela condição. Almoça, volta do almoço, o cara fala, vamos pro segundo tempo, não é isso? Aquela coisa lá. Então, bons salários, condições, né? Aquelas realmente a gema de ouro boas, né? Então, largar tudo isso não foi um processo simples. Não é para ninguém. Eu citei um pouquinho durante no caso, o meu processo, o meu corpo começou a falar comigo. Então, eu ficava rígido quando eu tentava voltar. Eu tive propostas muito maravilhosas para poder voltar. E eu falava, poxa, mas o que está acontecendo? Eu já tinha tido um processo gravíssimo no meu corpo de ter que fazer fisioterapia para voltar a me locomover adequadamente. E quando eu ia para esse caminho, eu sentia no meu cardíaco. Então, eu tinha um chamado muito grande físico. Mas a consciência não acompanhava. Eu entrei nos processos bem difíceis. Eu tive relacionamentos que terminou porque eu não conseguia me entender. Eu comecei a abrir minha mediunidade e era um processo totalmente novo para mim. Eu comecei a trabalhar, comecei a estudar muito, fui para retiros, eu lembro que eu fui no retiro no Vale Sagrado, no Peru. Esse retiro tinham 18 pessoas, somente... Eu vou contar a história porque ela é muito interessante, não sei como está de tempo, mas era um retiro que tinha 18 pessoas, só eu do Brasil. Olha. E esse retiro, na época, foi chamado como retiro pleiadiano, né? Eu nem sabia o que era direito isso. Quando eu chego lá, cara, uma coisa inacreditável aconteceu, um processo espiritual muito forte e sem ninguém teve nada de alteração de consciência ali, foi um processo natural. Nenhum produto, nada, foi extremamente vibracional, em ambientes meditativos, e a coisa se expandiu num jeito. Que genial. E eu fui para um outro retiro no Instituto da Lei do Tempo, que fica em Canela. Só que antes disso, uma sincronicidade grande, que eu estava nesse conflito Canela no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul. Tá, eu estava num grande conflito, porque lutando contra aquilo, querendo voltar para o mercado corporativo, ou se eu vou para esse caminho. E aí o caminho das sincronicidades, né? A maior sincronicidade que aconteceu foi essa. Eu até citei ali quando vocês mandaram algumas informações. O que aconteceu? Eu tinha, durante a pandemia, eu comprei um monte de milhas de uma companhia aérea que estava em promoção. Viajei e tal. Só que, geralmente, eles informam quando está para vencer. Eles recebem um e-mail, né, e tal. Eu não recebi nada. E aí, 150 mil milhas foram expiradas. Caramba! Eu fiquei assim, porque eu falei, pô, eles continuavam mandando e-mail que ia expirar as pequenas e aquele pacote não mandaram. Aí eu entrei, reclamei, né? Não veio o caso qual é a companhia agora, mas reclamei, poxa, aí fala com um, fala com o outro, até que veio uma resposta lá que eu não tinha direito. E aí, quando veio esse chamado para esses 2 retiros, cara, é incrível, porque veio e eu senti uma coisa diferente. É aquela coisa de você... Primeiro, que eu te falei, foram só 18 pessoas, só eu do Brasil e o outro da Lei do Tempo. Veio. Quando eu boto esses em pauta ali, cara, inacreditavelmente, eu tive é como se fosse um impulso. Eu fui olhar, tinham creditados os pontos. E, pasmem, as 2 passagens para esses 2 lugares eram exatamente os pontos que foram creditados. Tá brincando. Aí essa sincronicidade falou comigo muito claramente, né? Ficou explícito, né? Vai. E aí começou um processo de muito mergulho para mim. Aí eu realmente me entreguei. De confiança, né? Eu tinha um dinheiro reservado, né? Porque quando você está nesse mundo executivo também, essa coisa do acúmulo, né? Parece que o mundo vai acabar e é uma coisa que não para, né? Essa questão. Então eu me resguardei ali, mudei um pouco as minhas questões, as minhas prioridades e investi nesse mergulho que eu fiz. Eu fiz um grande laboratório da minha vida e fiz esse grande mergulho profundo. E me entreguei mesmo, sabe? Então, fiquei isolado de tudo, estudando nos retiros, nas coisas. Foi um período que eu estava sozinho, né? Não estava em nenhum relacionamento. E eu me permiti, e isso desencadeou diversas coisas, porque a espiritualidade se aproximou muito, né? Eu comecei a ter uma percepção muito maior de todas essas energias, essas consciências, e como poder me comunicar com isso. Hoje eu tenho um canal muito aberto, né? Eu tenho os trabalhos que eu faço ali no curso, eu sou muito bem orientado em diversas coisas. E quando eu estou dando uma mentoria, por exemplo, para um executivo, que eu vou falar, voltando aqui para o que eu faço hoje, é incrível como eu consigo fazer uma leitura muito clara ali, com todo esse respeito, entendendo a tua espiritualidade. Cada um de nós aqui tem uma equipe que trabalha com a gente. E eu me permiti nesses mergulhos, né? E fui indo, as coisas foram se abrindo, aí esse método começou a chegar para mim, começaram a chegar questões. Aí eles pegaram todos aqueles buracos que
a gente vai cavando, eu lembro que eu ainda estava com a minha cabeça muito agitada. Aí eu ouvi a orientação de um grande amigo meu e fui para um retiro de meditação Vipassana, que você fica 10 dias sem falar. E 10 dias sem celular. E o mais incrível, tudo aquilo que eu já tinha estudado, esquece tudo aquilo, bota de lado. É uma técnica que ela tem 25 séculos, 2.500 anos, ou seja, inquestionável. E você só numa técnica de respiração ali, você entra num processo incrível. Você começa a escanear o teu corpo e você acessa o seu subconsciente. E aí ele começa a liberar o que eles chamam de sankaras, que são as suas dores emocionais que estão... As couraças emocionais, né? Todos esses processos começam a vir. E é incrível, uma cura incrível. Aí esse processo me ajudou a me curar toda aquela briga que eu estava comigo mesmo, né, interna, uma verdadeira batalha interna. Isso me acalmou, me silenciou. Quando eu me silenciei, comecei a receber essa metodologia e aí ser preparado para isso que eu estou hoje, né? Então, não sei se eu respondi essa transição para te falar o que eu faço hoje em efetivo mesmo. Esse fluxo começou a acontecer e começou a me mostrar todos o que eu tinha estudado, como eu poder organizar, como se fosse organizar protocolos de atendimento, maneiras de utilizar, o que eu poderia utilizar com isso, com aquilo. Então, por exemplo, eu faço com você uma imersão da lei do tempo natural. Eu te dou uma aula sobre o tempo natural e eu faço uma leitura do seu mapa galáctico. Entendo qual é a tua assinatura galáctica, qual é o teu oráculo do destino, qual é a energia que te guia, qual é a energia que te apoia, por uma visão. É como se você se conhecesse um mapa astrológico, você entende você, mas você se vê por um outro ângulo de visão. Esse é um dos serviços. Eu me especializei na parte energética, então hoje eu faço um processo de ajudar as pessoas a elevar a sua identidade vibracional. A vibração, ela vai oscilando ao longo do dia, por diversos fatores que vão acontecendo. Se a gente pegar um trânsito aqui na chuva, a gente vai mudando. Mas a identidade vibracional é algo que tem a ver muito com a tua proteção energética. Ele funciona como se fosse um firewall energético que a gente vende nas empresas e eu vou ativando isso. Eu olho 30 áreas da tua vida e eu vou identificando possíveis nós energéticos. É como aquela mangueira de jardim que ela dobra, o fluxo para, você vai lá e vai abrindo isso. Então, eu comecei a fazer isso primeiro em paralelo, comecei a atender pessoas e dar curso da Lei do Tempo. Eu dei o curso, eu lembro que eu dei o curso para uma pessoa que mora fora do Brasil e nesse curso que eu dei tinha 35 pessoas que viviam no mundo inteiro brasileiros. Eu comecei a atender pessoas fora do Brasil, isso começou a acontecer e eu comecei a receber muito feedback positivo do meu trabalho. Então, isso começou a me estabelecer, firmar desse caminho. Foi indo, fui fazendo coisas, cursos, atendimento, só que isso também... recursos vinham, mas era num nível mais baixo. Depois, nesse fluxo todo, me moldou um modelo de mentoria. Quando eu fechei essa mentoria, que são 6 encontros, 9 horas de mentoria e outros processos, cara, aí é aquela coisa. Todos nós temos um magnetismo pessoal. Quando você se sintoniza, você ativa a sua frequência, o seu magnetismo começa a atrair. Ele amplia, né? Amplia. Aí o que começou a acontecer? Os Ricardos de 10 anos atrás, que eram os executivos, que eu era executivo lá, que estava nas algemas de ouro e estava com o meu coração ali calado, eu comecei a atrair essas pessoas. Então, eu comecei a atender CEO de empresa, comecei a atender CFO, comecei a atender diretor de RH, e todo esse processo começou a abrir. E as transformações acontecendo de uma forma incrível. Alguns deles até falam que a minha mentoria é chamada de mentomorfose, porque realmente você entra, eu faço todo esse processo energético, é como se eu pegasse o jardim da sua vida. Vamos mudar isso daqui? Vamos pegar toda essa terra, tirar toda essa grama, essas coisas aqui, limpa, abre a energia toda e vamos agora o que você quer plantar. E a gente começa alinhado com a tua essência, conectado com a sua essência, o que faz o teu olhinho brilhar, a tua música. Vamos começar a desenhar um mapa de sonhos, vamos alinhar e vamos começar a intencionar isso. Então, eu ensino ciência da manifestação, como você manifestar as coisas de forma consciente e intuitiva, que tudo é energético. Então, você começa a mudar a tua relação com a vida. Você começa a perceber a vida de uma outra forma. Então, esse é o superviver. Eu vou ativando as pessoas, entendendo, elas começam a perceber que esses sensores estão ali. Quando você entra no estado meditativo, você começa a perguntar, eu ensino você a perguntar diretamente para a sua alma, qual é a tua função de alma aqui, e ela começa a se expressar. Às vezes pode ser um arrepio, pode ser, algumas pessoas sentem perfume, outras pessoas sentem cores, veem cores. Então, cada um se expressa de um jeito. E é um começo de um caminho. O GPS interior, para eu resumir aqui, o que você faz? Eu ensino o idioma.
mas não é um idioma para você falar com o externo, é um idioma para você conversar com o você. interno. Com seu, Quando sua você presença, abre eu sou. esse idioma, por exemplo, eu sou fluente nesse idioma hoje, mas eu não espero que as pessoas de cara vão ser. Mas eu vou ensinar você a falar o seu nome, você vai começar a se perceber. E aí, se você tiver disciplina, você vai abrindo tua fluência. E aí você você entra nesse estado do superviver e aí muda a tua vida. Cara. Demais. Quando veio essa expressão? Eu sou especialista no idioma, só que não no idioma externo. É incrível. Eu até brinco com a minha ex-mulher, nós tivemos escola de inglês juntos. E ela hoje... Vocês foram donos de uma... Fomos donos. E ela até hoje dá aula de inglês, né? Também no modelo de mentoria, a gente é muito amigo. E eu até brinco com ela, mas veio para mim muito claro isso. O nome GPS Interior, ele veio quando eu estava indo dar um curso no Curat de Lei do Tempo Natural. Eu já estava falando de GPS Interior, veio claramente ali guia para o ser interior. Então, o GPS Interior ele é um guia para o ser interior, mas é através de um idioma, através de uma maneira de você começar a se perceber. Então, você na sua relação com você e com a vida, ou seja, como você se relaciona com todas as áreas, você começa a perceber, às vezes, quando você fala assim, pô, eu não consigo. Cara, você decretou. Então, começa a tirar isso. Ou isso é difícil. Tira o peso do difícil, coloca que isso é trabalhoso. Eu vou organizando na tua consciência, a gente vai ancorando. É como se eu precisasse... Por exemplo, você deve ter aplicativos no seu celular que você usa muito. Por exemplo, do banco. Cara, quantas vezes esse aplicativo já foi atualizado? Quase todo dia ele é atualizado. Só que a gente, às vezes, fica num modo operandi que é como se a gente tivesse desconectado, a gente não está recebendo o sinal de atualização, sabe? Quando você se ordena, você começa a perceber essas atualizações, elas vão acontecendo. Isso é para todo mundo. Então, a minha missão hoje é transformar vidas através da educação consciencial, né? E ajudar essas pessoas a causar impacto positivo, não só dentro dos ambientes de trabalho, mas na sociedade, no meio ambiente. Então, todo esse fluxo aí, ele vem acontecendo. O Curat é um trabalho grande, que eu me dedico muitas horas da minha semana ali para fazer esse trabalho social, a Pangeia nesse trabalho com sustentabilidade, e eu tenho essa escola chamada AINI Educacional, que é uma escola... Como é o nome? AINI Educacional. AINI Educacional. Ela é uma escola de educação consciencial. Então, eu, através de mentorias, workshops, cursos, eu venho trazendo essas questões todas aí para as pessoas. Fantástico. E vocês fazem um trabalho empresarial também, né? Sim, sim. Eu tenho algumas pessoas que a gente está desenvolvendo, porque é muito interessante. Eu falei, pô, não vou mais voltar para o mercado corporativo. Agora que eu saí, é tão difícil sair, me desliguei da Matrix, né, total. Mas eu precisava me desligar. É aquela coisa de você perder esse contato com o satélite, né, deixar a coisa fluir, beber dessa fonte, despertar, acordar, e agora eu volto, mas volto trazendo uma outra forma. Porque a gente fala assim, todo mundo, bem ou mal, quem está hoje num caminho desviado ou não, todo mundo tem essa centelha divina que a gente falou lá dentro. Sim. O que impede é toda a vida, é o sistema de crenças, histórias de cada um. Né? Então, o meu papel é ajudar a realinhar esse caminho, né? Poder ajudar as pessoas a perceber essa espiritualidade. E através da fala, o meu canal ele se abriu. Então, você vê que a gente vai conversando, você vai sentindo isso. Mas não é o Ricardo. O Ricardo é só um instrumento dentro desse processo. É claro que é uma consciência que a gente ancora, mas esse é a nova era, esse é o que está acontecendo na prática, né? Sair um pouco dessa teoria e viver isso. É disso que a gente está falando. Fantástico, Ricardo. Tem uma pergunta que eu faço para todos os convidados, que é assim, eu pergunto, tinha coisa que você achava impossíveis e que você atingiu. Para você, eu não vou fazer essa pergunta. Porque eu sei que hoje você não tem nada dessa crença. Você tem a crença igual a gente tem de que tudo é possível. Sim, tudo é possível. Só que eu quero saber em que momento você... Se foi no mesmo momento, provavelmente, não sei. Eu vou te falar porque tem a ver até com um presente que eu trouxe para você aqui. Eu fui ano passado, eu pude usar aplicar em mim, tudo que eu ensino hoje, eu vivi. Você pergunta, em que momento? Eu precisei me curar primeiro para poder ajudar as pessoas hoje dentro dos seus processos, né? Que eu acho que essa é a regra de modo geral. Essa é a coisa. E tudo que eu ensino, eu vivi, né? É claro que eu já tinha estudado esses povos, essas coisas, mas eu pude viajar por 5 continentes e trazer essas informações todas. Sentir, quando a gente está no campo aqui, é diferente. Isso está integrado. E eu tinha, no janeiro do ano passado, eu co-criei, usando essa metodologia que me baixou, uma ida para um retiro no Monte Shasta. Não é barato, porque você desce em São Francisco, tem mais 5 horas de carro para você chegar no Monte Shasta, que é um dos centros energéticos do planeta. O planeta tem chakras também. Eu já visitei vários deles.
Faz parte de uma das minhas buscas aí. E o Monte Shasta é o chakra base do planeta. Então, ali, misticamente, tem várias histórias, né? Você ir para o caminho de antiga Lemúria, né? Que hoje é Telos, cidades intraterrenas. Ali estão ancorados mestres ascensos e diversas coisas. E eu fui para esse retiro. Criei isso e fui, né? Quando se tornou possível, fui até lá e lá eu tive experiências em que, assim, eu sempre gostei, por exemplo, de essa parte de ufologia, mas eu nunca tinha visto nada. Nunca tinha visto nada. Tinha estudado, né? Até eram os deuses astronautas. Eu pude ir nesses lugares. Cara, no Egito, por exemplo, eu vi pedras de 50 toneladas esculpidas que não tem nem tecnologia hoje para fazer aquilo. E colocar como está. Então, essa história toda que se é contada nas escolas e tudo, isso tudo já chegou o momento disso se mudar. Existe muita tecnologia. E lá eu tive um processo ao longo de dia que foi incrível, cara, porque a gente fez uma meditação, estavam caminhando do lado do Monte Shasta, é um monte nevado, né? Tem até no meu celular aqui, a capa dele é essa foto. Cara, de repente uns passarinhos me chamaram a atenção. Eu olho uns pássaros brancos, assim, me chamaram a atenção, eles estavam rodando ali. E depois eu senti o barulho de avião, longe, assim. Sabe o avião passando? Você vê. Aí eu olho o aviãozinho lá, os passarinhos aqui, o céu azul, 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 azul. De repente, abaixo do avião me chama a atenção, eu olho, começo a ver um movimento, assim, eu olho, parecia Falei, primeiro eu achei que era um enxame de alguns pássaros, assim, mas era uma frota de alguns objetos ali, voadores, não identificados. Mas eu senti nesse momento uma grande conexão e eu hoje acredito que tudo é possível, a gente tem muita coisa, a gente cocria qualquer coisa. É claro que, às vezes, cada um está numa distância da vida, né? Mas a gente tem que entender que existe algo a mais do que tudo isso que a gente foi aprendendo, né? Sim. E cada um vai passar por algum momento, alguma situação da vida aí que vai trazer essa consciência aí. A gente poderia dizer que o nosso caminho de autocura nos leva a esse nosso lado supra-humano, essa supra-vida? Então, sim, porque claro que a gente pode buscar isso em diversos caminhos, né? O Chico Xavier, dentro de tudo que ele fez, os livros todos que ele escreveu, aquele documentário dele, do Juliano Posati, você conhece bem, Data Limite, trouxe tudo aquilo e a partir dali a gente está vivendo um momento muito grande. A gente tem que olhar muito para isso porque esses líderes que estão no comando hoje, eles têm um poderio armamentista que se eles perderem a cabeça, eles acabam com o planeta em pouco tempo. E quando eu estudo muito exopolítica, estudo muito todos esses conceitos, existem várias coisas já que não são explicáveis acontecendo. A mídia não traz isso, né? Então, quando você entra nesse caminho espiritual, você começa a ter acesso a esse algo a mais, você começa encontrando respostas e se curar desse grande medo que é o que a sociedade nutre. Porque é aquela coisa... Você é o que você come. E o que você planta também. Se você planta maçã, vai nascer maçã. Se você planta banana, vai nascer banana. E se você nutre o medo em você, o que vai florescer é o medo. Então, quando você nutre a esperança, ou quando você nutre a tua espiritualização do seu ser, você começa a se conectar a algo além do tangível. Sim. É isso que começa a florescer em você. Então, esse processo ele começa a aflorar. E ele aflora de dentro para fora. Né? Toda essa centelha divina, esse Espírito Santo, que está lá e que não está contaminado, eu vejo muito como um colar de pérolas. Colar de pérolas, você está ali, nós somos as pérolas aqui, mas o fio condutor dessas pérolas é essa luz divina, é essa centelha divina que está lá dentro. E existem pérolas que brilham mais que as outras, né? Algumas estão um pouco mais impregnadas com outras coisas. Cada um tem que fazer o seu trabalho pessoal. Quando você consegue se limpar, se curar desses processos, você começa a perceber o teu brilho e aí tudo flui. Qual você diz que é a sua missão hoje na Terra? Minha missão é transformar vidas através da educação consciencial, e gerar impacto positivo, né? Com isso você gera impacto positivo em pessoas, sociedade e meio ambiente. Ser a mudança que a gente tanto quer ver, né? Novamente, a Terra, a gente não vai pedir essa nova Terra pela Amazon e vou entregar na nossa casa.
e todo mundo só reclamando disso, daquilo. É construir faça. dentro da gente, Isso, né? Esse isso. novo estado, né? Construa em você o que você quer vibrar, né? Nós somos seres vibracionais energéticos. Se você pegar um telescópio aqui, você vai chegar num átomo aqui, você vai chegar num átomo aqui. E aqui, o que muda isso? É da forma que a matéria está condensada. Então, o que você está vibrando dentro de você? Né? O que você quer vibrar? Como é que se você não tivesse nada te bloqueando? Como é que seria se você tivesse a oportunidade por 30 segundos e não ter nada te impedindo, sentindo vibração aqui, poder desejar o que você quer? Você está pronto para desejar o que você quer, se você tivesse esse poder? Será? Ou será que as suas crenças de não merecimento, de não pertencimento, as suas crenças limitantes vão achar que não, isso é para o outro e não é para mim? Então, cabe a cada um olhar nesse processo e se libertar disso. É uma grande libertação, né? Quando você começa a se trabalhar, você começa a se sentir mais vivo, você começa a se sentir mais presente. Você começa a entender que essa energia ou essa consciência que habita esse corpo aqui, ela é muito maior do que só... Isso aqui deteriora, a gente está envelhecendo, os cabelos vão ficando brancos, a gente vai perdendo toda essa questão. Mas e essa conexão com a alma? Quando você começa a estabelecer ela, você começa a se sentir diferente. E esses somos nós, né? Então, claro, por isso que eu falo que a grande crise do mundo é de desconexão. Existem formas de se conectar, né? Sim. Eu encontrei a minha, não foi uma forma fácil, mas agora minha missão é trazer isso de uma forma mais estruturada, mais integrada. É transbordar isso para as pessoas, né? Transbordar isso para as pessoas. E mais possível, adorei esse daí puxando a sardinha aí. Nem foi tão pensando, mas então, bateu na hora. Dani, você quer fazer mais alguma pergunta? Teria várias perguntas, mas o nosso tempo está... Então, a gente vai pro nossa brincadeira aqui de... Não, cara, calma. Primeiro você vai rodar esse baleirinho. Esse baleirinho tem as lembrancinhas que você vai levar. Tá. Depois você vai nos dar a sua. Mas tem também umas frases. Tá bom. Então, eu queria que você... Tem 2 portinholas com frases. Escolha uma delas. Essas frases são sortidas. Eu quero que você escolha, leia e, se você sentir à vontade, de obedecer. Gostei da brincadeira. Gostou? Vamos ver o que está escrito aí. Agradecer a alguém. Tá fácil. Cara, essa foi fácil? Tá fácil. É que é tanta gente... Mas quer pegar assim, mais uma desafiante? Eu não vou nem falar do criador, de toda essa criação que nós somos, mas agradecer a minha mãe querida por ter sido um ponto de luz nessa terra aqui, ajudou todos nós ali, os filhos, e ajudou a cuidar do meu neto. E meu neto ela não conheceu, mas ajudou a cuidar do neto dela, meu filho, quando eu fui pai muito novo. Então, fui muito grato a ela. E é isso. Demais. Muita luz. Amo esse processo. Muito legal, bonito demais. A gente queria falar também do futuro. Tem uma pergunta, né? Do futuro. O que você espera para o futuro? E eu sei que você está escrevendo um livro, é isso? Estou no processo, estou no meio desse livro, né? Escrevendo com uma editora aí, de um jornalista, ex-jornalista do Jovem Pan, foi jornalista do Jovem Pan por 30 anos. É mesmo? Então, você também saiu desse processo e a gente gravou um podcast há um tempo atrás e agora esse livro todo para contar essa metodologia, tudo. E é incrível, porque é muita canalização, a gente vai abrindo ali, a coisa vai fluindo. Está sendo uma experiência muito transformadora. Muito transformadora. Em breve, até o final do ano, esse livro vai estar disponível. É sobre o que dá para falar? Sobre essa metodologia, sobre todo esse superviver, todo esse processo aí. Entendi. Conta toda essa história da parte do executivo, dessa jornada toda de família, de histórias, os retiros. Aí eu entro nesses retiros, nesses processos espirituais muito a fundo, né? Vou falar bastante de espiritualidade. Então é meio biográfico, mas com esse foco... Com o foco do GPS interior. Então, é trazer isso aí como uma grande forma de encorajar as pessoas a poderem se espelhar ali de alguma forma, entender que essa transição é possível para todos nós, né? Tá todo mundo aí. A gente nasceu para isso nesse planeta, né? É isso. A gente está vivendo a nossa melhor encarnação, né? É a melhor encarnação de todas. A gente está vivendo uma transição planetária. Se você imaginar, há 200 anos atrás, nós tínhamos 1,5 bilhão de pessoas no planeta. Hoje nós temos 8. Da onde vieram essas 6,5 bilhões de almas? Então, você começa a fazer algumas perguntas e quando você sai do dia a dia, você começa a expandir, olhar em perspectiva tudo isso, é um grande movimento que está acontecendo. Então, é claro que encaixar todas essas pecinhas de uma forma que fique fluida e que o nosso sistema reconheça isso, não é um processo de uma conversa de uma hora, mas é algo que cada dia mais me encoraja a ser um comunicador
dessa informação de uma forma que seja mais leve, né? E possível. Eu acho que o que é mais bonito, que eu acho que encoraja as pessoas também, é que cada um tem uma coisa para compartilhar por aqui, né? É isso. Então tem oportunidade para todo mundo. Tem sim. Tem sim. Tem muita coisa. O mundo, quando você observa, a maior crença que eu curei em mim, o sistema de crenças nossos, eles são gigantescos, né? Pode ter várias coisas ali. Mas a maior crença que eu curei em mim é a crença do ou e do e. A gente cresce ouvindo assim, o que você vai ser quando crescer? Eu vou ser ou jogador de futebol, ou médico, ou isso, ou cantora, ou dançarina, ou. Quando você sai do ou, porque o ou que acontece? Você está na carreira de emprego, quando as pessoas querem fazer a transição, é muito difícil às vezes, porque essa crença ela fala alto. Porque eu estudei, eu sou isso, e agora eu vou... É complexo, está enraizada. Quando você consegue trabalhar essa crença, tirar ela e botar o e, cara, você pode ser várias expressões de você mesmo. Então, hoje, quando eu falo do Arquiteto da Nova Terra, eu faço uma apresentação que eu mostro um pouco dessa jornada, né? E eu mostro várias coisas ali, no meu Instagram também, várias coisas que eu faço. Tem pessoas que olham e é difícil entender, mas onde arruma tempo para isso? Na verdade, você pode ser várias expressões da sua vida. E quando você está dentro de uma estrutura que não é uma estrutura que te aprisiona, que ela é solta, aí você tem essa grande energia do universo, essa fluidez, esse flow, ele acontece, né? Então, você acessando isso, você vê isso acontecendo. E é maravilhoso. Esse flow, ele está aí, ele é abundante, por exemplo. Quando pega fogo uma floresta, eu ando de bicicleta, eu vejo muito isso. Às vezes cai balão, ainda solto muito balão aqui na região, em São Paulo, na Grande São Paulo. Cara, no dia seguinte você vai lá, já está brotando as geometrias sagradas, as flores estão nascendo. Existe uma vida, existe uma energia de vida acontecendo no planeta como um todo, a todo tempo. Então, às vezes, a gente acha que a vida está estagnada, a gente está desconectado desse grande fluxo. Quando a gente se conecta com esse fluxo e você se alinha, cara, é disso que se trata. Fantástico, maravilhoso. Olha. E você falou, né? Essas transições são possíveis. Né? São possíveis, extremamente. A mentoria que eu dou, ela tem foco em transição de carreira, em desenvolvimento pessoal, profissional e espiritual. É nesse foco. Então, a gente fala de tudo ali. E chega pessoas ali, ela conhece no Cura, a gente como tem 300 membros, chegam pessoas às vezes ali que tem uma mediunidade toda aberta. Cara, a gente trabalha tudo, né? Então, eu trabalho desde executivos que têm plantas de empresas de alimentos gigantescas até qualquer tipo de pessoa, terapeutas. Então, a gente vai ali sincronizando, se alinhando, porque o ser humano todo tem a mesma arquitetura, né? Não só física como espiritual. É claro que você pode ter equipes espirituais que vão trabalhar, falantes que trabalham, aí é uma outra área. Mas esse entendimento, essa conexão ser estabelecida, ela é um caminho só. E é para dentro. Fantástico, fantástico, Ricardo, maravilhoso. Bom, aqui agora você vai levar as lembrancinhas. Bom, além do nosso primeiro presente, né, Dani? Aqui são os botões do Tudo é Possível Podcast. Pô, que maravilha. Dani, nosso especial... presente do nosso apoiador aí, que é o 365 Coffee. Pô, que maravilha. Você vai ver que café Agradeço incrível. Muito aqui. É um café diferenciado. Todo o processo. Que não tem resíduos, é um café puro, que vem todo o processo das fazendas. Parabéns para eles de estar apoiando um podcast maravilhoso que fala de um tema tão aberto assim. Isso é muito importante. Exatamente. Muito importante. Deixa eu pegar aqui de volta para fazer o nosso comercialzinho aqui, porque é importante a gente falar isso, que o 365 Coffee é um café especial. E a gente aqui do podcast fala que é um café especialíssimo. Então, 365 Coffee, o seu café para todos os dias. Você vai amar. Eu agradeço muito, gente. Agradeço muito. Bom, eu tive no Monte Shasta, a gente falou de natureza, todo esse processo. E lá, quando é uma região muito bonita. Numa das cachoeiras que eu fui, eu senti uma energia muito grande. E, incrivelmente, quando você olhava a água ali, eu via pedrinhas que eram coloridas, né? Muitas delas e algumas da cor tradicional, mas com vários pontos debaixo da água. E aí falei, pô, não vou tirar nada da natureza, a gente está falando de sustentabilidade e tudo. Exatamente. Eu senti, me conectei, pedi permissão e removi, me liberaram para remover algumas dessas pedrinhas, né, desses cristais, desses minerais aí. E eu trouxe um deles para vocês aqui para ancorar essa energia. Que lindo. E é uma pedra que ela foi da natureza, com a permissão da espiritualidade, mas quando vocês puderem, molhe ela, que vocês vão ver aí
toda essa cor que ela tem. Ela parece um pedregulho, mas a hora que você molha esses brancos, ela se destaca muito. É muito bonito. Então, esse é o presente. Força aqui pro é isso aí, para ajudar a ancorar essa energia. Demais. Então, agora, a gente, antes de começar o programa, a gente molha e deixa aqui na nossa estante. É isso aí, tá feito. Ricardo, a gente queria agora que você desse as suas redes sociais aí para quem, né, tá procurando isso, Tem muita gente perdida, né? A verdade é essa. Tem muita gente perdida. Muita gente. Então, a gente queria que você fique à vontade. Bom, o meu nome, Ricardo Zovaro. Então, você vai encontrar ricardozovaro.com.br, é o meu site. Então, lá tem bastante informação, tem os serviços, tem as mentorias. Vai poder entender, entrar em contato comigo. Ou pelo Instagram também, @ricardozovaro. Então, ali também pelo Instagram, tem bastante informação ali, vai poder se conectar comigo e entrar para a comunidade. Né? Eu tenho uma comunidade para esse superviver. Então, a partir dali, eu faço lives com o pessoal, vou trazendo informações, vou conduzindo para os cursos. Então, é mais ou menos nessa linha ali. Pelo Instagram, você vai achar o site, vai achar a comunidade, vai achar várias informações ali. Tá bom? Legal demais. Agora, para a gente terminar, eu quero que você olhe para essa câmera de novo e dê dicas para as pessoas que ainda têm dúvidas sobre as possibilidades da vida. Bom, uma delas é procurar você. Sim, né? Procurar o Ricardo para uma mentoria, mas enfim. Bom, eu aprendi uma coisa, a gente sempre tem uma palavra que a gente fala assim, né? Confia que vai dar tudo certo. A mensagem é: confia que já está tudo certo. Né? A gente ter essa firmeza e entender e pede para a sua orientação, para a tua equipe, mesmo que você não está muito familiarizado com isso, pede guiança, pede sabedoria e fala: eu quero mudar minha vida e eu preciso de ajuda. Sabe? Faz esse trabalho primeiro com você. E aí começa a observar o que vem a acontecer. Às vezes vai passar alguém, às vezes vai chegar alguma pessoa, às vezes você vai ver algo ali que vai fazer sentido. Começa a puxar esse fio aí que você vai se surpreender com tudo que está para acontecer. É isso. Demais, pô, muito bonito. Nossa, que papo genial, né, Dani? A gente fica aqui, a gente fica embevecido. Uma delícia mesmo de a gente ver que as coisas estão indo, né? É só essa energia que a gente sente aqui. E tem pessoas fazendo as coisas acontecerem nesse planeta, né? Isso é sensacional. A gente tem que puxar esse fio aí e você vai atraindo, você vai mudando a tua vibração, você começa a atrair também pessoas. Ali o próprio Cura-te é um lugar que a gente faz muito isso e vai chegando pessoas que querem fazer essa grande mudança, né? Porque a gente sai daquela de só reclamar, né? E vai jogar esse jogo, pô. Né? Vai fazer e você vai se surpreender. É impressionante. Vem uma gratidão. Cada ato que você faz, você fala: uau. O coração vai expandindo. Parece que esse compartimento ele vai cabendo mais coisa. E é lindo. É lindo. Então, eu queria, para a gente terminar aqui no Alto Astral, primeiro de tudo, eu quero agradecer a você, Ricardo, agradecer a você que está olhando aqui, está assistindo o nosso podcast. Eu quero que você assista aqui esse podcast. Você está assistindo, gostou? Faz o seguinte, manda para o seu grupo de WhatsApp. Isso aí. Compartilha com seus amigos, fala: olha que legal, que coisas que dá para a gente crescer com elas. Então, faça isso, verifique se você está inscrito no canal. Quando você compartilhar, peça para as pessoas que se inscreverem no canal, porque para vocês realmente não custa nada, não dá trabalho nenhum, para nós ajuda muito. E falar que a gente está em todas as redes sociais. Eu sou Karim Feres, Daniela Schmidt Feres, e o Tudo é Possível, a nossa plataforma principal é o YouTube, mas também estamos no Spotify. No Spotify se acha como Tudo é Possível com Karim Feres. E também estamos nas mídias, né? No Instagram e no Facebook. E você vai vendo trechinhos, cortes do nosso podcast, mas veja entrevistas inteiras aí, porque são valiosíssimas, como essa do Ricardo, que foi maravilhosa. Então, Ricardo, a gente gosta de finalizar aqui, fazendo uma união aqui, porque foi muito bom. Muito obrigado, né, Dani? Maravilhoso. Maravilhoso, uma energia fantástica. É isso, a gente está tentando passar isso para vocês aí do lado de lá. Então, muito obrigado, Ricardo. Obrigado mesmo. Sou eu quem agradeço. Maravilhoso. Todo mundo agradecendo, porque realmente para nós foi fantástico. Então, pessoal, agora, bora ser feliz e abraço para todo mundo. Beijo. Valeu!